Oi, vamos falar sobre o TikTok? No TikTok existem diversas contas com nichos diferentes. Por isso mesmo é legal ficar assistindo e rolando a tela sem parar. E foi justamente num dia desses, rolando a tela tranquilamente, que eu me deparei com um perfil diferente do convencional. O perfil de um homem que vende o próprio cocô. Sim, eu repito, ele vende cocô. O próprio cocô. E isso despertou meu interesse, da mesma forma que desperta o interesse em muitas pessoas. Por que ele vende cocô? O que as pessoas fazem com o cocô que ele vende? E bem, eu me dei o trabalho de pesquisar por você. Por isso, fica aqui nesse vídeo para entender mais sobre o assunto. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu criei um servidor no Discord recentemente. Nele você pode conversar com pessoas que também gostam do meu canal, fazer novos amigos e até mesmo conversar comigo. Nós temos canais para você mandar suas artes, canais para mandar seus memes, canais para mandar as fanarts que você já fez pelo canal e ganhar o cargo de artista. Além disso, temos diversos bots de diversão, incluindo um bot que eu mesma programo e é o exclusivo do servidor, e o nome dele é Tarquinius. O Tarquinius tem um sistema complexo de pet shop, com diversos pets para você escolher um para te fazer companhia durante sua jornada no servidor e subir de nível com ele. E diversos pets novos são criados com o tempo. O link do servidor está na descrição se você quiser entrar. Enfim, bora pro vídeo. O TikToker em questão que apareceu na minha For You é esse perfil chamado Paid to Poop, que traduzindo para o português significa pago para fazer cocô. O perfil dele é muito peculiar por causa dos vídeos em que ele mostra como tudo é feito. Ele usa um tipo de pote que coloca no vaso, faz cocô nesse pote, embala com muito cuidado, coloca no freezer e manda uma mensagem para alguém buscar. É tudo muito higiênico, tudo feito de uma forma muito cuidadosa para não ter contaminação nenhuma. Mas o que mais desperta interesse é quando ele mostra os pagamentos realmente caindo na conta. Pois por incrível que pareça, por cada tolete de cocô que ele vende, ele ganha $25. Sim, e isso equivale a cerca de R$135 aqui no Brasil. É muito dinheiro. E cara, parece compensar muito, pois se nós formos considerar ele fazendo um cocô por dia durante um mês, ele conseguiria cerca de $750. Isso se a gente contar com os dias em que ele faria mais de um cocô. É lógico, isso não é exatamente um emprego, mas é uma renda extra muito boa. Você paga a comida que come e ganha dinheiro com o resultado dela, mas ao mesmo tempo, é lógico que dá um nojinho, não é mesmo? Aliás, por que ele vende cocô? Quem quer comprar o cocô dele? A verdade é que muitas pessoas vão nos comentários e dizem coisas como: ah, vai procurar um trabalho de verdade, que trabalho indigno, eu teria nojo de fazer isso, e coisas do tipo. E cara, no começo, até eu achei esquisito uma pessoa vender cocô, mas quando descobri o motivo, acabou sendo um motivo muito nobre. O que ele faz não é fácil. Na verdade, a única coisa que é fácil aí é realmente sentar no vaso e cagar. Mas a rotina de um doador de cocô não permite confortos. Para início de conversa, ele precisa seguir requisitos rígidos para ser um doador, e um desses requisitos é justamente ter nascido vaginalmente, e essa parte aí já desqualifica cerca de 21% de toda a população mundial. Isso é estranho, mas a explicação é simples. Pessoas que nascem de cesariana costumam ter uma flora intestinal diferente das pessoas que nascem vaginalmente, pois essas pessoas que nasceram vaginalmente foram expostas às bactérias do canal vaginal da mãe na hora do parto, o que contribui para uma imunidade algumas vezes maior, justamente por causa da flora intestinal mais diversa e benéfica. Um outro requisito é que a pessoa que vai doar fezes não pode ser fumante de nenhuma forma, e se é alcoólatra, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de álcool que ingere e certamente reduzir muito esse consumo. Essa pessoa também precisa ser fisicamente ativa e fazer exercícios frequentemente, múltiplas vezes por semana, para melhorar na saúde intestinal. O sedentarismo não é uma opção aí. E é lógico, a textura do cocô precisa ser perfeita, a cor precisa ser perfeita, a consistência, o formato, tudo precisa ser perfeito para um doador, o que é muito difícil de acontecer todo santo dia. E aí que justamente vem a parte ruim, entre aspas, de ser um doador de fezes. Eles precisam ter uma dieta perfeita com uma grande variedade de vegetais e frutas, sendo que o TikToker que eu estou falando sobre em questão, todas as semanas come uma variedade de cerca de 20 a 30 frutas e vegetais diferentes. Sabe aquele McDonald's que você come de vez em quando? Esquece ele. Esquece o McDonald's, esquece frituras, esquece comer muito doce, esquece tudo isso.
pois tudo isso prejudica o intestino e te deixa com um cocô menos saudável. Você tem que comer de forma totalmente saudável para ser um doador de fezes, sem escapadinhas, sem aquelas abusadinhas no final de semana. E isso por si só já é um grande compromisso, que nem mesmo eu conseguiria criar, pois eu amo comer um McDonald's ou um Burger King e sempre depois de almoçar, vou correndo para comer um docinho. Isso pode não me causar problema de saúde, mas me tornaria uma pessoa menos saudável do que uma pessoa que faz tudo corretamente e tem uma dieta excelente. Inclusive, pessoas que doam cocô não podem nem mesmo ter um resfriadinho qualquer. Se elas tiverem, os cocôs que fizerem durante todo o período em que estiverem resfriadas não vai ser doado. Ou seja, elas não vão ser pagas. Aliás, todo santo dia, o doador de cocô do TikTok preenche um formulário com diversas perguntas. E se ele responder com sequer um único sim em uma delas, ele não é mais pago pelo cocô daquele dia. E dependendo de qual pergunta ele respondeu com um sim, os cocôs de toda a semana não são pagos. É um controle de qualidade extremo. Ele não pode ter sintomas de qualquer doença, não pode fazer o cocô com uma consistência irregular, cor inadequada ou vermes, não pode ter feito uso de remédios antibióticos como penicilina pelo menos uma semana antes de doar, não pode ter tomado vacinas recentemente, não pode ter tido nenhum tipo de contato com sangue humano, seja por cortes ou acidentes. Até mesmo não pode ter tomado nenhum remédio fora do comum nos últimos dias. Sim, se ele de repente for diagnosticado com alguma doença que não interfere na doação de cocô e precisar começar a tomar remédios por isso, tem chance de não a doença, mas os remédios estragarem a qualidade do cocô dele. Aí antes de voltar a doar, ele tem que passar por toda uma dor de cabeça com o exame de fezes até finalmente decidirem que ele é elegível. Enfim, ser doador de cocô parece simples, mas não é. É uma renda extra que muitas pessoas não se qualificam a ter e muitas pessoas não se dariam ao trabalho disso. Mas será que é uma renda extra digna? Porque quando nós pensamos uma pessoa que doa cocô, parece bizarro. Mas saiba que esse TikToker, assim como diversas outras pessoas, faz isso para salvar vidas. A doação de fezes, por mais que pareça algo idiota e algumas vezes até mesmo uma piada, é extremamente útil para a medicina e pode ajudar pacientes com doenças e problemas intestinais como a doença de Crohn, que é uma doença no intestino que causa dores terríveis, diarreia, febre, fadiga e outros sintomas, sendo essa doença uma doença sem cura. Uma doença chamada C. diff, que é uma infecção muito grave que faz a pessoa ter diarreias horríveis ao ponto de que ela desidrata, dores terríveis na barriga e na hora de ir ao banheiro, e sintomas como náuseas. Síndrome do intestino irritável, que é uma doença que faz o intestino se comportar de um jeito errado, algumas vezes tendo prisões de ventre ou diarreias fortes, dores de barriga frequentes, gases e inchaço. Alergias alimentares, obesidade, diabetes tipo 2, doença hepática e, inclusive, o transplante de fezes pode ajudar pessoas com transtornos neurológicos como Parkinson e até mesmo autismo. Sim, eu mesma achei isso muito incomum quando descobri, mas o que acontece é que na doença de Parkinson parece que não tem nada a ver, mas as pessoas afetadas por ela algumas vezes podem ter constipação, porque da mesma forma que a doença controla os nervos da pessoa fazendo ela tremer muito, ela também controla o sistema nervoso do intestino e faz com que muitas vezes essas pessoas demorem mais para digerir a comida. Já no caso do autismo, muitas pessoas têm seletividade alimentar, que faz com que essas pessoas comam menos variedade de comidas e, portanto, acabam não recebendo bactérias muito diversas no intestino. E também por causa da chamada disbiose, que é muito comum também no autismo, que é quando o cérebro desequilibra a flora intestinal e acaba reduzindo as bactérias boas, fazendo as ruins se multiplicarem. E problemas intestinais em pessoas com autismo podem piorar muito mais os sintomas do transtorno. Enfim, a doação de fezes tem muitos outros propósitos além de curar doenças. Ela também pode ser usada em pacientes que fizeram colonoscopia recentemente. Justamente porque no preparo da colonoscopia, a pessoa precisa tomar remédios para limpar tudo ali dentro. Esses remédios muitas vezes causam desequilíbrio porque as bactérias boas vão indo embora junto com o cocô. Ou seja, ele também é útil para uma recuperação mais simples. Mas aí você me pergunta, como acontece o transplante de fezes? Existem diversas formas de fazer um transplante de fezes, que aqui no Brasil é chamado de transplante de microbiota fecal ou TMF. O TMF pode ser feito com uma colonoscopia, o aparelho pega o cocô do doador e coloca dentro do seu intestino para que as bactérias boas irem para você. Sonda nasogástrica ou nasoenteral, que é uma sonda que entra no seu nariz e vai até o estômago, e as bactérias do cocô também podem ser mandadas por lá. E até mesmo cápsulas, que você engole como se fosse
fosse um comprimido. Mas é lógico, você não vai inteiramente engolir o cocô ou receber um cocô inteiro dentro de você. O cocô do doador é levado para um laboratório em que vai ser tratado, separado das fibras e de quaisquer outras coisas indesejadas que podem existir nas fezes, e vai ser transformado no líquido que é como se fosse um cocô limpo, pronto para ser transferido para quem precisa dele. Ou seja, o cocô, por mais que pareça nojento, fedorento e repulsivo, é capaz de salvar as vidas das pessoas. E infelizmente, existem pouquíssimos doadores em todo o mundo, justamente por causa de tantas responsabilidades que a pessoa precisa ter para se tornar doadora. Mas $25 por cocô é algo até que bem valioso, hein? O TikToker em questão doa os cocôs dele diretamente para o laboratório, que sintetiza da forma certinha para fazer o transplante, mas não é exatamente uma doação. É uma venda, justamente porque existem diversos doadores de sangue e medula por todo o mundo, e é muito fácil se tornar um doador de sangue ou medula. Nem mesmo grandes mudanças no estilo de vida você precisa fazer, mas para doar cocô, você precisa ter uma saúde quase perfeita, o que é muito difícil. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido certinho a motivação desse TikToker para ele doar cocô. Mas se vocês não entenderam, o avô dele sofreu com a sedífia antes citado durante um longo tempo antes de falecer. E provavelmente, a cena de uma pessoa sofrendo com uma doença tão dolorosa foi suficiente para que ele quisesse fazer isso pela humanidade. E eu realmente aconselho que sigam caso tenham interesse nesses assuntos curiosos. Aqui no Brasil ainda não existe uma doação de fezes muito formal, pois não é algo 100% aprovado pelas leis de vigilância sanitária do nosso país. Mas estudos de algumas universidades estão contribuindo cada vez mais para que isso finalmente se torne realidade. Eu também tô torcendo por isso. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve e compartilha. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideão. Um salve a você, Amber. Um salve a você, Round Productions. Um salve a você, Cici. E um salve a você, Lorac TTV. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal também ou mandar um valeu nos comentários. E me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera!